Quando um hater assiste Digimon Beat Break apenas para tentar encontrar motivos para hatear Beat Break, mas acaba gostando da série. Então, quanto mais haters de Digimon Beat Break tiver, mais pessoas assistirão e gostarão de Beat Break. Bem-vindos ao Castmon, o podcast de Digimon que te ensina a assar um alce nos Alpes e sobreviver a temperaturas extremas. Iniciando mais um Castmon aqui, depois de uma curva brusca com o episódio passado, voltamos à nossa programação normal com o Arco Tactics, com um episódio fortíssimo da temporada. Cara, eu ia falar que ele provavelmente entrou no top 3 pra mim. Sei, definitivamente top 5, mas tem chance de estar no top 3 também. Eu sou obrigado a falar, cara, eu amo essa série, cara, na moral. Outro episódio que quase me fez chorar, cara. Quase, por pouco. E com isso a gente tem um recorde aqui. 2 episódios em que eu chorei e 2 em que eu quase chorei. O que eu quase chorei foi nesse aqui, na cena final, e no episódio 10 com a Haruko também. Justo. É um episódio que a gente já tava precisando há muito tempo. Tanto por causa do Granite, que a gente tinha basicamente nada do personagem dele, e da Reina, que até agora tava faltando bastante coisa pra ela. Eu ainda acho que esse é mais um episódio do Granite do que da Reina, mas os dois definitivamente ganharam bastante amor e respeito com esse episódio. Então, meio que eu acho que equilibra. Eu ainda acho que tem mais espaço pra colocar um episódio realmente dedicado à Reina, que nem foi esse aqui, que eu diria que é mais dedicado ao Granite. Mas mesmo assim, é um episódio muito bom e faz justiça pros dois. Concordo. Mas assim, um episódio com foco na Reina e no Granite, é engraçado você parar a pensar, né? Tipo, vermelho e verde, sabe? As coisas aí você associa um Simon, que já associa um Natal, né? Então, não sei. É um episódio de Natal secreto, cara, aí, ó. E, cara, já no início aqui, né, breve, pra gente falar sobre as legendas. Então, galera, eu vi uma certa confusão com algumas pessoas que assistiram o episódio e tudo, que elas estão confusas a respeito se o Granite ou o Luca, na verdade não era a Luca ou a Granite. Eu fiquei, cara, como assim? Será que as legendas estão zoadas de novo? Eu meio que eu assisti legendado em português com algumas legendas zoadas também. Mas não tinha esse erro a respeito do Granite / Luca. E caso vocês estejam confusos, é o seguinte, o perfil oficial lá de Digimon, tanto na conta do Twitter /X, quanto no site oficial, tem até a dubladora referindo o personagem sendo um garoto, sabe? Os pronomes e tudo. E eu ia falar aqui também a respeito da Wikimon e da Digimon Wiki. Sim, nem sempre é para você confiar em wikis, mas lá também tem essa informação, que o Granite / Luca é um garoto, sabe? Eu nunca pensei que isso fosse um problema, na verdade. Eu pensava que seria, talvez, nos primeiros ou nos segundos episódios da aparição do Granite. O que é engraçado porque esse é só o terceiro episódio dele, então tudo bem. Eu não imaginei que seria um problema tão grande assim com as legendas terem confundido o gênero do Granite, tá ligado? Eles terem ido fora do caminho deles pra colocar um gênero na legenda, porque na maioria das vezes, japonês usa pronome neutro. Então você tem que forçar bastante pra você querer usar o pronome feminino no Granite. Mas que eu falei, cara, tá no perfil oficial, sabe? Como postado no Twitter /X, eu acredito que também essas informações estejam no site também. Sabe o que isso tá me lembrando? O caso da Honoka. Isso tá me lembrando aquela teoria da Honoka. Isso aí tá me lembrando a nossa dúvida com o Makoto no começo da série, mas tudo bem. No caso do Makoto, eu já sabia, é um garoto, de boa. Não teve aquela confusão, cara, tem que pesquisar aqui no site oficial, nas fontes aqui, tá esse scout fazendo. Não. Eu acho engraçado, cara, que eu falo que até hoje, eu não sei se o pessoal percebeu isso, que você se refere sobre a Kiropimon, né? Você sempre fala, Kiropimon. Sim, eu não tô nem aí o que tá na porra do site oficial. Sai aquela vozinha da Misaki Kuno dela, eu vou chamar de mulher, entendeu? E antes de entrar no episódio em si agora, tem um preâmbulo aqui pra gente falar sobre, que eu fui notar só depois, quando eu tava editando o vídeo. Talvez tenha mais alguma coisa ou outra ali se eu quisesse pescar, mas o mais importante, assim que eu vi o Vegemon sugando o Epus do Tomoro, eu pensei, isso daí não dá problema? E o episódio do Mimikimon, onde ele pega o Epus do Tomoro e ele fica todo bugadão? Por que não aconteceu com o Vegemon também? Até que a teoria, né, era que o Mimikimon era um pouco assim, mais mecânico, /máquina, algo eletrônico assim, tudo? Ou será porque o Red Vegemon não pegou o suco todo?
Ou seja, só porque o Pulso do Tomoro só funciona com o Digimon Cursed. Eu achei curioso isso, da gente não ter comentado no vídeo, mas... Tem todo esse lance também que eu comentei no episódio do Mikimon, que, né, eu falei que provavelmente dali foi mais por causa que ele é mais máquina que Digimon. E a gente tinha que esperar a série pra ver se isso daí ia ser causado em Digimons mais orgânicos. E não causou no Vegemon, então eu acho que a resposta é porque ele é mais máquina mesmo. E agora, entrando no episódio em si, peguem seus agasalhos pra não passar frio e revivam seus traumas de guerra com o episódio 16 de Beat Break. A gente começa no Mirror World direto, o episódio já abre direto na ação com o Alce junto do dono dele sendo perseguido pela Glowing Dawn depois dele ter roubado o banco. O que eu imagino que foi uma cena engraçada quando isso rolou. Imagina um maluco aparecendo do nada e vai roubar um banco montado num Alce. O Gekomon já consegue separar o dono do Digimon dele. Com isso, a Arena conseguiria derrotar o Digimon de acordo com o plano deles. Mas nisso, ela vê o Uranfomon jogando o Granite pro campo de batalha como se ele fosse uma entrega. O que eu achei interessante, na verdade, dessa vez, só terem mandado o Granite pra fazer o trabalho. O Uranfomon nem ficou por ali pra ajudar, ele só serviu de transporte mesmo. Provavelmente o Seraph só confiou que o Granite conseguiria dar conta da situação sozinho, o que, considerando o que o Ludomon mostrou nesse episódio, eu consigo acreditar nisso. Assim que o Granite entra no campo de batalha, a Arena já reconhece ele ali, já fica brava com ele, porque ela já tem noção de que ele vai acabar pegando a recompensa deles. E aí o Granite também reconhece a Arena. E nisso que o Alce ataca o Granite, o Ludomon ele não só tanca o golpe, como ele também reflete a energia do golpe. Tipo, mano, o maluco virou o Mercuriemon agora? Eu fui pesquisar isso porque eu fiquei curioso, já que ele faz isso mais vezes no episódio, e não tem nenhuma menção do Ludomon refletir ou absorver golpes. Tipo, ele só tanca mesmo, é o que um escudo faz. Então eu gosto de pensar que isso é só um benefício do Epulse, já que, né, o raio ele tem a mesma cor do Epulse do Granite, e tem toda a ênfase que dão no domínio superior de Epulse dos membros do time 7. Cara, eu ia falar aqui que você já falou que o Ludomon já é um Digimon assim forte, né? E a evolução dele fica ainda mais overpower, vamos dizer, nesse sentido, como você falou. Então imagina então, com esse benefício, assim, se for considerar que esse Ludomon já tá com boost, sabe? Não brinca com ele, cara. Não brinca com a latinha de lixo, não. A Arena discute um pouco com o Granite ali, até que o Musimon olha pra eles e fala: aí, vocês já assistiram O Regresso? Aquele filme do DiCaprio na neve? Bora fazer um remake disso. E nisso ele já abre a fenda pro Mirror Road, coisa importante que a gente vai falar em seguida, já levando a Arena e o Granite para um lugar montanhoso, nevado, e com isso a gente tem a interação inicial da Arena e do Granite, já fazendo o feijão com arroz desse tipo de história, com eles falando da situação, que não tem sinal, que eles não sabem onde eles foram parar, e aqui tem um diálogo muito importante, na verdade. O Granite, ele tá conversando com a Arena sobre o caso do Musimon, e ele diz pra Arena que o Alce, ele é um caso especial, já que ele é um Digimon adulto que consegue abrir uma fenda pro Mirror Road. E isso é algo incomum nesse mundo. Então, vamos lá. Esse é um assunto que tá mal explicado já faz um bom tempo na série. A falta de informação que a gente tinha da criação das fendas pro Mirror Road causou alguns problemas dentro da série. O mais notável sendo no episódio 11, com ninguém abrindo uma fenda pra levar o Haremon pro Mirror Road, por exemplo. Mas, fora isso, a gente conseguia ligar os pontos com o que estava sendo mostrado. Até que chegou o episódio 14, onde eles colocam ênfase com a fala do Kyo, explicando que o que a Tactics faz no Mirror Road só é possível com um nível perfeito. Ok. Aí eu pensei que a implicação era que as fendas estavam sendo feitas de maneira remota, basicamente. Mas não. A implicação era que só níveis perfeitos conseguem abrir uma fenda. O que só não é verdade. Eu tive uma conversa com um comentarista aqui do canal que apontou essa dúvida nossa no vídeo do episódio 14. E pra resumir esse ponto, que ele já tá se estendendo bastante, sim, só níveis perfeitos foram mostrados abrindo fendas em tela, mas a gente também tem alguns exemplos de Digimons não perfeitos abrindo fendas e que seria muito difícil você argumentar que não foram eles que abriram. Cada um com seu próprio nível de argumentação. Em ordem, o Iemon no episódio 3, o Mahamon no episódio 4, o Kenkimon no episódio 5,
E o Mimikmon no episódio 7. Porque, vamos lá, no Iemon você pode até argumentar, tá, beleza. Ele é um Digimon de emboscada, então ele só levou o Tomoro pra lá com uma fenda que já tava aberta ali por algum motivo. Tá, ok, meio bizarro, mas tudo bem. Aí você tem o Kenkmon, que dá pra amarrar com o Mahamon, porque, tipo, os dois eles trabalhavam pro Yukari, então dá pra falar que a fenda foi aberta pelo Astamon, principalmente no caso do Kenkmon, porque os caras não viam uma escavadeira chegando na vila, só até ele tá nela é meio difícil de acreditar. Ele pode ter regredido pra algum nível anterior e ter levado o bicho pra lá? Podia, mas eu duvido que seja o caso. O Mahamon também, já que a gente não vê ele abrindo a fenda, podia ser o Astamon, mas também é bem difícil. Mas aí a gente chega no episódio 7 em que tem uma fenda na porra da sala de servidor da escola, tá ligado? Então, só não era verdade isso de só nível perfeito pode abrir fenda. Nessa linha de diálogo aí do Graninho explicando sobre o Alce, ele fala que isso é um caso especial, que o dono dele tá desperdiçando o potencial do Alce, já que ele pode abrir uma fenda pro Mirror Road, que é uma coisa especial, roubando banco, tá ligado? É um desperdício na visão do Granite. Então sim, o episódio 14 causou esse problema, e nesse episódio, com uma linha de diálogo, consertaram esse problema. Porque os escritores se importam com isso. Nisso, o Granite se separa da Arena, já que ele ainda quer terminar o trabalho, ainda quer terminar a missão, e ele diz que mesmo se ele não terminar aquilo, aquele ainda é um bom lugar pra morrer. E de novo, eles mostrando um exemplo na série disso, do que eles falaram na descrição, tá ligado? Que até agora o Granite basicamente tinha zero personalidade, mó caladão, então finalmente agora eles colocaram um exemplo na série dele falando isso. Cara, eu ia falar aqui que eles enfatizaram, assim, nessa pegada, né? De ele procurar um local específico pra morrer e tudo. Porque não foi meio que, uma piadinha aqui no perfil. Não. Realmente faz parte do personagem, cara. É a ideia, isso mesmo. Eles não estão com medo, não, filho. Eu fico feliz com o quanto de coragem os escritores dessa série têm pra fazer esse tipo de coisa, cara. Mais pra frente nesse episódio, cara, nossa. Tem logo em seguida a cena do bar da Maki, com um corte genial do Yoshi, enquanto os caras estão lá passando um frio absurdo, e Yoshi, nossa, quente, merda! E aqui é uma cena pra contextualizar como a Glowing Dawn lidou com o caso do Musimon depois da separação, e pra mostrar como o grupo tá sendo afetado com a falta da Arena. E toda a preocupação que o pessoal envolvido tá tendo, a ponto de só ter ido pro Garando atrás de notícias ou avistamentos do Musimon. E a gente vê mais pra frente no episódio, eles ficam lá o dia inteiro esperando por notícia. Mas aí, em contrapartida a essa empatia e preocupação toda da Glowing Dawn, a gente só ouve o tema da Tactics começar a tocar e já chega a Hotaru e o Uraito no bar da Maki. O Uraito ali só ouvindo a conversinha de boa atrás da porta, ele decidiu entrar só quando a Maki disse que não tem informação, é muito bom. O Uraito aqui também que tá com a cara menos quebrada ou deformada do que eu pensei que ele ficaria depois daquela bolacha do Seraph, mas tudo bem. Ele tá com uma cara meio estranha, mas é porque essa cena é a cena mais feia do episódio mesmo. Faltou um pouco de polimento em todo mundo aqui, basicamente. Tem uma cena do Yoshi sendo visto do ângulo mais de cima dele, que parece aquele meme da Frieren mal desenhada, tá ligado? Essa cena também tava na prévia, então não era novidade. É esquisito isso, eles colocarem logo a cena mais feia do episódio na prévia. É isso que eu chamo de ter confiança no seu próprio episódio, viu? Daí início a Hotaru, ela fala que eles estão atrás de informação do Musimon realmente pra ir atrás dele e do Granite também. E daí o Tomoro fala, nossa, vocês estão se preocupados com seu amigo, né? Nossa, que legal. Aí o Uraito, nossa, cara, que vagabundo. O cara só abre a boca pra falar merda, mano. Nossa, cara. O Uraito fala, não, a gente só tá cumprindo ordem. Ele dá até aquela risadinha sarcástica, tá ligado? Mano, o Tomoro perguntou um negócio pra Hotaru e ele ainda respondeu por ela. Nossa, cara, o que tu ganha com isso, Uraito? O que tu ganha falando que tu não é amigo dele, que só tá cumprindo ordem? O que tu ganha com isso, mano? É aquilo que eu falei, né, mano? Aquela ideia de você fazer um vilão que ele é odioso, um vilão irritante, um arrombado mesmo. Mas é aquilo, ele tem que entregar também, sabe? Ele tem que entregar, tipo, ter uma luta épica e tudo. Ele tem que puxar o protagonista aos limites e tudo. Não basta você fazer um personagem, colocar uma personalidade dessa, colocar umas frases dessa, e falar, então é um bom vilão. Você entendeu, cara? Meio que é só uma parte que eles colocam. A gente não gosta do Uraito, tá, gente? A gente odeia esse vagabundo. Olha, cara, odiar eu diria que é demais pra falar. É muito difícil odiar um personagem. Eu já falo já por
o pessoal que tá assistindo, todo mundo, até com você também, é muito difícil eu realmente odiar o personagem. Por exemplo, o Y, lá de Maple Story, eu considero ele ser um bom vilão, porque ele tem uma personalidade odiosa e tudo. As frases dele, o que ele fez com a Kali e tudo. Ele é um bom vilão, porque ele é forte, sabe? O plano e tudo. Aí não chega a ser algo assim, que eu odeio, assim. É difícil odiar um personagem assim. Eu acho que em Digimon Man, eu acho que não tem nenhum, cara. E nisso a cena acaba do mesmo jeito que ela começa, com outro comentário genial do Yoshi. Nossa, gente, que frieza! E falando em frieza, a nevasca acaba levando a melhor sobre o Granite, já que o frio extremo e a falta de preparo leva ele a basicamente mal conseguir ficar de pé ali. Mas mesmo assim ele ainda decide continuar atrás do Musimon, recitando uma nova regra da Tactics que eles não tinham falado antes. Nenhum membro deve abandonar o time. Onde ele acha uma peça de joalheria ali bem parecida com a que o Makoto pegou no Mirror World também, descobrindo que aquilo foi uma armadilha do Musimon. O que é legal, na verdade. O Alce, ele é bem menos animalesco do que eu pensei que ele seria. Pouquíssimos Digimons nessa temporada são assim, na verdade. Eu acho que só dá pra usar o Haremon e o Snimon como exemplo. Cara, eu ia falar uma coisa aqui, que esse episódio foi tão bom, a gente gostou tanto desse episódio, que a gente nem comentou, nem tinha percebido que o Musimon, ele não é um Digimon meme, sabe? A gente fala Alce e tudo, mas ele não é meme não, cara. Tipo assim, ele não é meme, sabe? Não necessariamente Digimon muito poderoso, muito forte, não. Ele só não é qualquer coisa, sabe? Tá passando ele é legal, pô. Ele tá legal nesse episódio. Eu gostei dele bastante aqui. Mas é, cara, eu tô falando assim, é um Digimon assim, que não é meme, sabe? O pessoal tá comentando muito que Beat Break coloca Digimon meme. Uhum. E vai continuar no próximo episódio. Eu ia falar que a armadilha que ele fez foi inteligente, mas pra fazer o que tu fez aqui, tu não precisa só de inteligência, tu precisa de malícia. Porque esse Alce é um filho da puta, viu? Ele podia só ter ido embora, que a Arena e o Granite morreriam de frio, enquanto ele ficaria de boa, sugando repulso do que ele achar pela frente e viver como um Digimon selvagem pelo resto da vida dele. Ou ele só podia ter aberto a fenda de novo quando ele tivesse pego distância dos dois. Não vem falar que ele não podia, porque ele apanhou pra caramba nesse episódio e gastou energia pra caramba com os golpes dele, e mesmo assim, depois disso, ele ainda conseguiu abrir a fenda. Mas ele, não, eu vou acabar com esse maluco eu mesmo e que se dane o resto. Eu percebi sim essa ideia dessa armadilha, que ele se distanciou muito assim de um animal / criatura selvagem, sabe? Não, cara, esse Alce é muito vagabundo, ele podia só ter ido embora, mas não, ele escolheu ir lá e acabar com os dois. Parece aquele Alce lá do Factory Friends. E eles fazem um trabalho bem decente pra fazer o Musimon parecer assustador. Tipo, tem algumas cenas que dão aquele foco nos olhos vermelhos dele brilhando no meio da neve e da sombra, que são muito legais. Aí nisso, o Musimon ataca o Granite e o Ludomon tancou o golpe dele na tranquilidade. O impacto do golpe acaba causando uma avalanche que acaba soterrando o Granite, e a situação não parece estar muito boa pra ele. Mas por sorte, nosso salvador da pátria, Ludomon de novo conseguiu tancar a avalanche e proteger o Granite e... Uau! Tipo, eu vou esperar o flashback pra gente discutir isso do Ludomon, porque eu não sei qual foi a coisa mais impressionante que ele fez nesse episódio. Mas, cara, uma avalanche não é pouca coisa, não. O tanto de caso de ossos quebrados e morte instantânea pelo impacto da neve não é baixo, não. E ele realmente morreria aqui, o Granite, depois da cena de flashback dele, até falar pro Ludomon que ele salvou a vida dele de novo. O Ludomon não tá de brincadeira nesse episódio, não. Brinca com a lata de lixo militar, brinca com a latinha de lixo. E ele é só nível criança ainda. Nisso que o Granite acaba desmaiando depois da avalanche, a gente vai pra um flashback dele, que é provavelmente a sessão de destaque desse episódio. Vamos lá, de 1 a 3 anos atrás. O flashback não fala quando ele se passa exatamente, mas eu suponho que seja isso. Num país não especificado do Oriente Médio. O flashback ele também não diz onde é o país que ele tá, mas, né? Dá pra você tentar chutar. Você fala os nomes Luca e Stella. Em qual local assim seria comum ter esse tipo de nome? Luca, Stella, sabe o que eu tô falando?
Imagina vocês no Oriente Médio mesmo, por causa, né, da cor do cara, do jeito que o pessoal se veste, da aparência, do cabelo, do pessoal do flashback dele. Numa tenda, ao som de explosões e tiros, a gente vê um Granite um pouco mais jovem, em pânico por causa da guerra acontecendo do lado dele. Até que chega uma garota que, mesmo naquele ambiente caótico, ainda se mantém positiva e oferece um chiclete pro Granite se acalmar. Chiclete que ela roubou, inclusive. Isso aí também foi outro detalhe legal que colocaram, e até trágico, na verdade, porque, pensa só, serve pra mostrar o quão extremo é a situação de pobreza das pessoas desse lugar. Porque, tipo, não só a Stella, a garota, ela sentiu necessidade de roubar alguns chicletes, como os malucos que foram roubados estavam querendo ir atrás dela por causa de um pouco de chiclete também. Sim, sim. Cara, eu falei, né? Eu também acertei essa questão assim, do Granite, que o passado ele foi pobre e tudo. Eu tinha falado, não sei se tá um questão, mas enfim. Eu tinha comentado isso, que o Granite ele já foi pobre assim, no passado. E algo que eu ia falar também, cara, meio que faz um paralelo, sabe, com o Makoto, se eu for para pensar. O que é engraçado, porque acho que o que eles estão querendo fazer de paralelo aqui com o Makoto é a Hotaru no próximo episódio. E nisso que ela dá o chiclete pro Granite, ela já leva ele pra longe dali, porque os caras que ela roubou estão indo atrás dela. E nisso eles se escondem e eles acabam compartilhando um momento mais íntimo entre eles, conversando entre si, se apresentando. E aqui a gente descobre o nome verdadeiro do Granite. Luca. Eu não pensei que usariam isso, tá ligado? Falariam que é um pseudônimo, tá ligado? É um codinome, alguma coisa assim, o nome do Granite. E tipo, pareceu só coincidência mesmo, tá ligado? Todo mundo tem nome de pedra. Isso daí já acontece 90% das vezes em organização, então eu não tava esperando por isso, tá ligado? Não deram motivo de por que ele mudou, mas vamos lá. E daí você tem o personagem da Stella. Instantaneamente gostável, ela é divertida, ela não é certinha nem nada. Já chega pra botar um sorriso na cara do Granite e ser amiga dele sem exigir nada em troca. Na hora que eu sorri com a relação dos dois, porque eu achei muito fofo e vi eles compartilhando momentos felizes entre si, eu pensei, ela vai morrer, não vai? É aquilo, né? Será que vai ter o caso lá, um caso que nem o Asuka? Será que eles vão arrumar um jeito de ressuscitar a garota? Será que ela tampou aquilo? Como é que vai ser, hein? Ah, não tem chance, cara. Ah, cara, isso não é que essas coisas são pesadas, não, cara. O peso na consciência fazendo uns piados, mano. Caraca, ele tá te esperando, Mugen. Tu vai descer de tobogã, entendeu? Ah, mano. Eu vou comentar aqui algo também, cara. É meio clichê, mas eu gosto muito dessas cenas assim, de ficar olhando as estrelas, sabe? Tanto que tem a ver com a discussão do Granite também, né? Ele fala que ele gosta dessa. Fazer uma observação astral. Tá no perfil dele. Eu não tinha notado isso até agora. Bom, verdade. Muito bom, cara. Vale, mas sério, cara, eu gosto dessa ideia. E nessas cenas assim, específicas que teve uma enfatização assim, tipo, maior, sabe? Como se fosse uma galáxia ou nébula também. Eu acho que tava muito mais enfeitado que somente estrelas, sabe? Eu acabei percebendo uma coisa só agora, cara. Agora mesmo que eu percebi uma coisa. Que o nome dela é Stella. Sabe? Estrela. Justo. É mais tipo barreira de linguagem, tá ligado? A palavra parece estrela pra gente, mas não necessariamente pode significar estrela. Sim, mas tem aquela questão também da arena, né? A arena tem aquela estrela nela e tudo. Cara, só agora que eu reparei nisso, sabe? Eu achei engraçado falar isso agora mesmo. Tanto que o Granite nesse episódio vê bastante da Stella na arena, sabe? Então foi um paralelo legal entre as duas aí. E tá legal, Sam, bonita, relação legal. Imediatamente corta a cena e os caras foram parar no inferno. Eu que sou mais curioso nessa parte de acontecimento e linha do tempo, achei muito interessante essas cenas mostrando a guerra e como ficou o estado do mundo depois do incidente lá em 2029. Porque sim, isso precisa acontecer depois do incidente, porque o Sapotama já existe. E tem o fato do Granite ter nascido em 2037. Chutando o mais baixo possível, ele tem 10 anos aqui, colocando esse flashback em 2047. O que bate com o que o velho falou lá no episódio 13, que eles só conseguiram restabelecer a paz do mundo bem recentemente. Pode ser só uma guerra independente? Pode, os caras vão atrás de guerra sem motivo o tempo todo, mas eu prefiro acreditar que é proposital. Aí, com isso, a gente presencia o nascimento do Ludomon, onde o cara ele nasceu com um único propósito e já demonstra isso protegendo o Granite de um míssil militar. Irmão, a primeira coisa que o cara faz quando nasce é parar um míssil.
E você aí com 20 anos e ainda desempregado, não tem namorada. Eu acho que eles mostraram até o Sapotama dela todo estragalhado lá, né? Sim, todo destruído. Primeira vez que a gente vê um Sapotama destruído na série. Né, a gente também já vê o resultado da explosão com aquela cratera absurda e o relevo onde o Ludomon conseguiu proteger, tá ligado? E vem nisso, qual que é a parte mais surpreendente desse episódio? O Ludomon ter aguentado uma avalanche ou ele ter aguentado um míssil? Pessoal dos cálculos aí de Power Scale, essas coisas aí, ó, material aí, fazer o Power Scale. Depois desse sonho flashback, o Granite ele acorda com um anjo, digo, Arena, que foi em direção do barulho da avalanche e conseguiu achar o Granite pra ajudar ele. Ela consegue salvar o Granite, basicamente, não só o Ludomon salvou a vida dele, como a Arena também. E lá no horizonte, ela consegue achar uma casinha convenientemente posicionada no meio do nada. Meu tipo favorito de casinha. Brincadeira. Tem um motivo bom pra essa casa existir que a gente descobre depois. A Arena leva o Granite pra lá e a gente ganha mais algumas cenas de interação dos dois ali. A Pristimon e o Ludomon, eles brilham bastante nesse episódio, mas não como personagem, infelizmente. Eu senti um pouco de falta da interação entre os Digimons. Tipo, o Ludomon não fala nada. Ele é mais quieto que o dono dele. Imagina quanto a dubladora dele deve estar sendo paga só pra fazer uns barulhinhos pra ele, tá ligado? Ela... Toma aí, ó, 10 mil iene. Mas, pô, é muito legal ver o Granite numa posição mais vulnerável. Ele não é confrontivo, ele não tá usando a Arena a favor dele, e ele é bem pragmático com a condição deles no momento, na verdade. Ele tá mais confuso com a atitude da Arena do que qualquer coisa. Ele não vê sentido no que a Arena fez pra ele, sendo totais desconhecidos um pro outro, basicamente inimigos a esse ponto, e lá no começo do episódio ela tava sendo confrontiva com ele. Esse não é o tipo de tratamento que ele tá acostumado por basicamente a vida inteira dele. Provavelmente ele também acha isso esquisito, porque se ele trocasse de lugar com a Arena, ele não teria feito o mesmo, provavelmente. Cara, então, né, galera, é aquilo. Eu tenho realmente essa ideia que, primeiro que eles fizeram a Rotaro, né, parecer a mais de boa, assim, tudo. Ela tinha uma certa empatia e tudo. E agora o Granite aqui, cara. É de propósito que eles estão fazendo em comparação o Raito ficar realmente, né, um cara odioso, mano. É de propósito isso, sabe? A cada episódio eu odeio mais esse vagabundo, mano. E eu ia falar que no máximo que você falou em trocar de situação, eu acho que o Granite ele teria uma atitude assim, mais neutra, vamos dizer assim, sabe? Mais calada, porque é o jeito dele, né, assim, tudo. Eu não acho que ele salvaria, mas eu acho que ele se sentiria um pouco mal depois. Depois dessa parte, a gente tem uma cena bem breve mostrando a Glowing Dawn, ainda no bar da Maki, eles ficaram o dia inteiro ali, e muito preocupados com a Arena. Especialmente o Tomoro. Eu só quis comentar dessa cena porque é um 360 total com o que o Tomoro era no começo da série. Com certeza, cara, tá vendo? É um desenvolvimento de personagem também até pro Tomoro, se for parar pra pensar nesse episódio. Pô, cara, é uma série muito boa, mano. Puta que pariu, eu amo Beat Break! E tem aquele lance todo da Arena por ter sido entre aspas, primeira realmente a se aproximar dele e tudo, sabe? Não, porque a família é isso aqui desse jeito. Tudo bem que o Makoto que explicou tudo, né? Teve aquela ideia toda, mas você entendeu. Teve aquela cena aquele cumprimento entre os dois, aquilo, um protegendo o outro. Eu sinto que a relação dos dois melhoraram ainda mais com o final desse episódio. Mas a gente também chega pra comentar essa parte. O Kyo, ele tá sendo a voz da razão aqui. Faz sentido sendo ele a pessoa que conhece a Arena há mais tempo. E ele tenta acalmar o pessoal falando que ela e a Pristimon são mais duronas do que aparentam. As duas elas podem estar numa situação difícil, mas elas vão conseguir resolver do jeitinho delas. Aí com isso volta pro Granite, pra Arena, e ela, porra, consegui lenha! A gente vê a Arena e o Granite indo atrás de recurso pra sobreviver naquele frio. Eles estão compartilhando esse momento aí da Arena se divertindo, indo atrás dos recursos, e o Granite sendo mais direto. Com ele falando, você tá pegando madeira fresca, tem que pegar madeira seca que já caiu pra conseguir funcionar, é só senso básico. Você tá pensando demais, pô, se eu botar fogo nas coisas elas vão queimar e é isso. A fumaça preta saindo pela casa inteira, enquanto o Granite tá cobrando ela, falando, aí ó, eu falei, porra. E ela reconhece isso, ela tá tensa também, mas ela prefere só fazer os pão ali com a farinha que tinha lá na casa, em vez de retrucar o Granite, tá ligado? Eu sei, desculpa, eu tô fazendo a coisa aqui com a farinha que a gente achou, perdão.
Foi uma cena engraçada pra levantar o astral do episódio e é muito legal. Uma cena muito bonita. Cara, essa cena aqui, com esse ângulo, essa vista, cara, cara, eu nem sei, é melhor não falar, eu não vou falar não. Você acha que foi intencional? Você acha que foi intencional, mano? Não sei, acho que não. É o jeitão da Arena mesmo, tá ligado? É a atitude dela, com ela já colocando o pão assim, basicamente na cadeira, falando, come, cara, come. Não, eu posso, pô. Não, a gente foi atrás do negócio junto, você não precisa pedir permissão não, cara. Pode comer aí. Entendo. Compreensível, faz sentido. Tenha um bom dia. E aí, a gente também tem outro ponto de destaque muito grande do episódio. Mais um flashback da Arena. 2 episódios seguidos com uma cena assim, inclusive. Nesse episódio, a cena de flashback, ela não domina o episódio todo, que nem foi EP passado. Mas mesmo assim, é um episódio muito necessário, porque a gente ainda precisava de mais informações e cenas assim sobre a vida da Arena fora da Glowing Dawn. Inclusive, finalmente, falando diretamente na série, que a Prestimon tá junto da Arena desde a infância. Cara, eu até te perguntar isso, porque eu tenho uma memória falsa, em efeito Mandela, você falou que elas estão juntas há mais de 10 anos. Porque eu tinha pensado que se estivesse realmente no perfil oficial, porque não ia fazer muito sentido aqui no caso, né? Mas, enfim. Essa fala ia do meu vídeo, falando sobre os personagens antes da série estrear, que eu falei que era por pelo menos 10 anos, porque no perfil diz desde a infância, tá ligado? Aí eu pensei, tá, ok, ela tem 16, dá pra falar que com 6 anos ela tinha a Prestimon, tá ligado? Porque começa a infância. Tipo, o flashback é 8 anos atrás, quando a Arena tinha 8 anos, o que faz o ano de nascimento da Prestimon ser em 2042. Cara, eu ia falar uma coisa que é meio bizarro, isso aqui, mas um zoom que eles dão assim, quando eles focam assim, na Arena, no passado dela, ela meio que parece estar um pouco mais velha do que mais nova. É estranho essas coisas que acontecem. O estranho caso de Sakuya e Arena. Não, porque realmente você pega com o zoom, assim, tudo foco, né, o rosto, assim, o cabelo e tudo, ela não parece, sabe, que a idade que ela tem. Eu falei, realmente ela parece que tá um pouco mais velha. Sei lá, ela era órfã, então ela não tinha como se cuidar muito, talvez seja isso. Sei lá, cara. O episódio, então, amarra esse flashback com o Kyo contando essa história pro Makoto e pro Tomoro, sendo também uma continuação da última cena onde eles estavam no bar da Maki, já que, o Kyo tava falando pra eles não se preocuparem sem dar um motivo de verdade pra eles se acalmarem, então eles sentiam necessidade de contar isso pra eles, falando como a Arena sempre é quem tem a iniciativa nas batalhas e tem essa fixação com o dinheiro, porque ela quer se sentir útil pra família dela. Eu não tinha parado pra pensar nisso antes, qual era da fixação de dinheiro dela. Eu pensei que era só uma gag do personagem, mas não, tem motivo, cara. E sim, foi muito legal, e nessa cena aí eu já tava começando a ficar emocionado. Não só eu, como o Tomoro e o Makoto também. O Kyo tentou acalmar os caras ali falando isso. O que não funcionou, porque assim que eles terminaram de ouvir isso, eles foram atrás da Arena sem hesitar. Atrás dos rastros do Mulsimon sozinhos no Mirror World. E é muito engraçado isso, porque eles não conseguem abrir uma fenda pro Mirror World, então eles tiveram que sair, então eles saíram correndo pra procurar a Arena e eles precisaram voltar pra pedir pro Kyo abrir uma fenda. Porque, tipo, eles aparecem no Mirror World depois sem o Kyo, tá ligado? Então eles foram embora, aí eles perceberam, pera lá, voltaram, Kyo, tem como abrir a fenda aí pra gente, por favor? Aí, voltando pra Arena e pro Granite, não demora muito pra eles descobrirem que a casa convenientemente posicionada no meio do nada era o esconderijo do Alce e do dono dele, onde o Granite ele percebe o chão falso de lá e ele acha as pilhas e pilhas de objetos valiosos que estavam lá. Daí nisso chega o Mulsimon arrombando a porta, explodindo a porra da casa inteira. E eu gosto de pensar que o Mulsimon só tava olhando os dois ali, esperando o momento certo. Porque, cara, é só eles descobrirem onde estava o dinheiro que ele aparece arrombando a porta e explodindo a casa. Ele tá tipo, não toca no meu dinheiro, porra, não toca no meu dinheiro. Tá aí outra coisa pro Granite e pra Arena se identificarem. Parece que pra onde os dois vão, eles acabam trazendo explosões junto deles. Pesado. E daí nisso, nenhum dos dois perde tempo. Hora da ação, Viote! Shinka! Arena e Granite já se preparam pra lutar contra o Mulsimon e executar o plano que eles bolaram ali. Numa cena muito foda, tá? Pensa numa cena boa, cara. Eu não sei se essa é a minha cena de luta favorita da série, porque, incrivelmente, nessa temporada lenta, com o pessoal que tem 2 neurônios funcionando, gostam de falar, tem muita cena de ação boa,
Mas definitivamente tá no top 3 só de levantar essa dúvida pra mim e do quão imediatamente a cena me deixou animado. E, tipo, dentro do momento, sabe? Sim, sim. Eu tinha comentado que só pela prévia, né? Aquela cena, aquela parte lá, já faria essa cena de luta toda, né? Aquele murro que a Wolvermon deu no alce. E outra coisa também que eu achei da hora, cara, aquela cena lá, tipo assim, que você via só a silhueta, sabe? Só a sombra, assim, entre a fumaça. Que foi da hora também. A coreografia, o impacto, as técnicas, as estratégias, táticas, tudo, cara. Tem bastante detalhe legal nessa cena, inclusive, pra mim, uma coisa que também fez essa cena pra mim foi o Granite usando o Ludomon como snowboard, tá ligado? Sim. Eu acho que, tipo, eu vi essa cena por 20 minutos seguidos. E, mano, que maneira melhor de redimir a Wolvermon, fazendo ela ter que se conter pra não derrotar o Digimon logo, cara. Melhor maneira de redimir o triste caso de Wolvermon Jobber na série. Tipo, esse tema de batalha também é muito bom, cara. Nossa, puta que pariu. Arizoki Hazama, sua abençoada, obrigado por isso. Ô, música boa da porra. Tem eles trocando golpes, beleza. A Wolvermon tá se contendo porque eles estão querendo executar o plano de provocar o Musimon pra ele abrir a fenda pro Mirror Road. E nisso tem uma cena esquisita barra engraçada, que é o Ludomon se preparando pra tancar o golpe no momento certo. Porque o Granite, ele fala, não, calma, espera pelo momento certo. Enquanto isso, o Ludomon, ele tá se movendo, tipo, acenando a cabeça, tá ligado? Assim, enquanto o Granite tá falando isso. Aí, desse jeito, fica engraçada a cena. Eu gosto de pensar que o Ludomon, ele tá se preparando, tá ligado? Ele tá tentando se animar pra fazer. É tipo, bora, eu consigo, porra, bora. E daí o Ludomon vai lá, corre e tanca o golpe do alce. Tancou. Eu tenho a impressão de que o Granite, ele podia ter jogado o Ludomon em vez de ter que obrigar o cara a correr. É que, sei lá, o Ludomon, ele não me parece muito móvel, sabe? Eu imaginei o Granite usando o Ludomon como se fosse o escudo do Capitão América, tá ligado? Como é que tá? Sim, ele fez isso basicamente no primeiro uso dele. Sim, aí eu lembrei dessa cena. Por que ele só não jogou o Ludomon, tá ligado? Mas tudo bem. Aqui também é a primeira vez que o Ludomon, ele parece ter dificuldade pra tancar um golpe. Você percebeu isso? Sim. Ele segurou um pouco mais ali. Tipo, porque vamos lá, ele refletiu o golpe, ele já tava fazendo isso antes. Eu tenho a impressão também que ele tava se esforçando um pouquinho lá pra não dar KO no Musimon também. Caso que, né, a intenção era isso. Mas é que, sei lá, ficou meio estranho o Ludomon ter dificuldade ali, sendo que antes a gente viu ele parando um míssil e uma avalanche, tá ligado? Musimon upscale. E tava praticamente a queima-roupa ali também, né? É isso também, verdade. O golpe não teve tempo de perder potência com o quanto ele percorreu distância, tá ligado? Como foi a queima-roupa, então seria mais forte mesmo. Justo, pode ser isso também. Consequentemente, o que a gente viu foi espalhando por qualquer canto, né? Sim. Cortando a árvore, tudo. Daí nisso, o plano funciona. O Musimon abre uma fenda pro Mirror World já, levando a Arena, a Wolvermon e o Ludomon junto. E o Granite ficou lá observando, pensando sobre a situação. Ele vai lá, já pula na fenda e eu fico pensando, nossa, cara, quantas vezes mais será que isso vai acontecer na série? Que os caras pulam na fenda do Mirror World e eles são imunes a dano de queda, tá ligado? Sei lá, talvez a Arena tenha usado o Musimon pra absorver o impacto da queda, tá ligado? Aí tem o Musimon basicamente morrendo ali por causa que ele teve o repulso dele todo drenado, não teve como recarregar, então ele basicamente gastou a energia toda dele ali. E nessa cena aí, eu gosto bastante da atitude que a Arena tem com o Alce, por causa que, do jeito que ela fala que tá tudo bem, que não foi culpa dele, que ele não precisa mais fazer aquilo, que ela promete que se depender dela, ela vai construir um mundo melhor pra ele viver, que é basicamente palavra por palavra, ou pelo menos em questão de significado, o que o Kyo falou pro Dark Galgamon no episódio 7. O que também mostra bastante é a influência do Kyo no grupo e também dá um pagamento a mais pra aquela fala da Arena dela, mencionando que quando o Kyo não estiver por perto, ela é a líder. Então faz sentido ela ter uma atitude parecida com o líder deles, tá ligado? Aí beleza, o Granite vê aquela cena e ele vai embora. Eu acho que ele não quis ir atrás do bicho por causa que a recompensa já não valia totalmente, já que ele voltou a ser nível bebê, então a recompensa é cortada pela metade.
Mas mesmo se ela conseguisse a recompensa inteira, eu acho que ele ia deixar ela dessa vez. Esse episódio deu uma amolecida no Granite, pelo menos com a Arena. Aí nisso, chega a Glowing Dawn no Mirror World, encontrando a Arena. E aí tem a cena que quase me fez chorar nesse episódio. Nas 3 vezes que eu vi o episódio, eu vi essa cena e cada vez mais eu ficava mais emocionado com essa cena. Aí, tipo, eu tava pensando, não, se eu assistir isso mais uma vez, eu vou chorar, cara. Eu vou parar por aqui que eu só lacrimejei mesmo. Que é a Arena virando e dando aquela risada e aquele sorriso, cara. Nossa, aquele sorriso é um sorriso pra iluminar qualquer dia nublado, cara. Faz sentido. Concordo, cara. A gente precisa de mais sorriso da Arena. E é um sorriso tão genuíno, cara. É um sorriso tão feliz. E a dubladora dela é tão boa em passar essa emoção, onde ela tá tão satisfeita em encontrar a família dela de novo, depois desse tempo que ela passou longe deles, dela só se sentir realmente muito feliz de poder estar com eles de novo, dela poder voltar ao lugar que ela pertence. Title drop. Boa. E, cara, os membros da Glowing Dawn agora, eles sabem o porquê a Arena é daquele jeito, o porquê ela tá agindo daquele jeito. E, tipo, ela não sabe disso, tá ligado? Ela não sabe disso ainda, ela só tá muito feliz de estar de volta com eles. Deu vontade até de abraçar a tela do celular depois disso, cara, na moral. Entendo. Aí, com isso, a gente tem a última cena do episódio, com o Granite falando com o Seraph sobre a missão, onde ele não conseguiu capturar o Muscimon, mas ele mesmo assim conseguiu achar o esconderijo com os valores roubados. E isso vale mais que o Muscimon, então tá de boa. E eles podem pegar o dinheiro pra eles, porque, né, o dono do Muscimon, ele tava sendo interrogado, e ele falou, não sei nada disso não, pô, Alce, nunca vi, cara, acho que você tem, tipo, psicólogo, hein, meu, monstro, cadê as provas? Tá ligado? Então, como o cara, ele ficou ali de migué, ninguém pode clamar aquilo, então eles podem ficar com dinheiro. Então, tipo, Granite win, cara. Granite win, o Granite foi o maior vencedor desse episódio. O Granite venceu muito nesse episódio mesmo, viu? Se tornou uma pessoa melhor, desenvolveu o personagem, conseguiu a aprovação do Seraph e passou tempo com a Arena. Granite win absurdo nesse episódio, e com isso o episódio termina com o Granite e o Ludomon apreciando a vista, com agora não necessariamente mudando de ideologia, de pensamento nem nada, mas com essas crenças em jogo agora, em dúvida. E aí a gente tem a prévia, episódio da Hotaru, let's go! E do Makoto também, mas episódio da Hotaru, let's go! Eu tenho a impressão que eu posso fazer essa piada com todo mundo, mas beleza. Esse provavelmente também é uma dessas prévias que a gente tá mais hypado pela personagem do que pelo Digimon. Foi mal, cara. Foi mal. Um porco, um hambúrguer e um mamaco. Aí você tem um foco na Hotaru, né? Se conectando com os outros personagens e tudo. Você acha que o pessoal deve estar mais hypado pra isso ou pros Memimons? Nossa, pra Hotaru, cara, fácil. Nossa. Falei. E eu acho que talvez essa prévia, ela foi ainda mais interessante do que a prévia lá pro episódio 15, né? Óbvio. É meio difícil, cara. A gente tem que parar de falar desse episódio, tá? A gente já superou, tá? Foi um caminho difícil, foi um obstáculo complicado pra superar, mas a gente conseguiu, então vamos ignorar isso. E a gente até gostou do episódio também, foi legalzinho. Continuando. Aí na prévia a gente vê de novo os Digimons meme ali no começo no Mirror World, mas o foco mesmo vai ser na Hotaru, porque ela aparentemente tem vida própria fora da Tactics, o que eu achei interessante, porque, pô, se nesse episódio os caras mostram que a Tactics vai até atrás de órfão militar, tá ligado? Órfão de guerra, sabe? Eu fico imaginando que, sei lá, tudo que eles têm ali é basicamente órfão, gente que abandonou a casa, gente que não tem pra onde ir, tá ligado? Mas não, aparentemente a Hotaru ela ainda tem uma relação saudável com os parentes dela e ela tem um trabalho, aparentemente, fora da Tactics. Então provavelmente a gente vai ter mais foco nisso, na questão realmente da família da Hotaru e de que algum jeito ela se identifica com o Makoto, ou vice-versa, tá ligado? E, sendo honesto, essa é a parte que eu tô mais curioso do próximo episódio. Qual que é o paralelo entre os dois? Porque, de verdade, eu não consigo encontrar nada entre os dois ainda. Mas, sei lá, com a Arena e o Granite também não conseguiria falar assim de primeira, então tem isso também. A série vai me surpreender nisso, eu tenho certeza. Cara, e foi uma coisa aqui que eu já fiz uma possível piada de colocar tipo um Etemon com um Ditamamon.
sabe? Meio que acaba trolando o Tomoro. Um macaco com um ovo foi avistado. Aí quando você vê um Etemon de Tamamu, né? Aí, mas se eles acabam fazendo essa piada aqui com o Goemon. Eu imagino, tá ligado? No próximo episódio a gente vai ter Godzilla vs Kong aí, ó. Cascudo, aquele bicho lá, o cascudo que o Goemon deu lá no Gekomon. Toma, seu maldito! O nome do próximo episódio é Antipatia. Provavelmente vai explicar pra gente o porquê a Hotaru é daquele jeito dela. O que é esquisito, porque eu penso que Antipatia seria mais um episódio pro Granite, mas de novo o anime me surpreendendo nisso. E tô ansiosíssimo pra ver qual que vai ser do próximo episódio e o que Beat Break tem guardado pra gente nessa próxima semana. Com isso, episódio muito bom. Top 5, top 3 fácil pra mim. Ainda tem que ver isso. Eu ainda não fiz o top até hoje nos episódios, tem que ver isso. Idem. Top 5, top 3. O anime sempre conseguindo me deixar mais animado e ansioso pro próximo episódio. E com isso, o Castmon aqui vai chegando ao fim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam de dar like e se inscrever. Compartilhe um vídeo também pra quem gosta. Falou! Valeu, galera. Eu pensei numa piada. Ih, rapaz, lá vem. Manda. Aquele alce não foi páreo para a nossa reina. Cara, algum dia tu ainda vai virar um Caos Dramon.